Já recebi muita pergunta de muita gente me perguntando como escolher uma boa empresa. É um vídeo bastante pedido, então hoje eu vou te mostrar como você vai fazer para analisar uma empresa e saber se ela é boa para investir, se você deve ou não comprar ações de uma determinada empresa. Então eu vou te mostrar aqui o passo a passo, tudo que você precisa saber para investir em boas empresas na Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 indicadores para você saber e analisar se uma empresa é boa ou ruim. E fica comigo até o final, que o 7º indicador é sem dúvida o mais importante de todos que você precisa saber. Olá, seja muito bem-vindo ao canal É Negócios. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o Éder Soares e hoje eu vou te mostrar 7 parâmetros, 7 indicadores que você precisa saber antes de comprar ações de uma determinada empresa. Se você ainda não sabe bem o que são ações, por que as empresas negociam ações em bolsa de valores, como funcionam as ações, eu fiz esse vídeo aqui, lá eu explico tudo o que você precisa saber para entender como funciona o mercado de ações. Então, clica no card que aparece aqui em cima, eu vou deixar o link também desse vídeo aqui na descrição. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal também, me ajuda bastante a produzir mais conteúdos de valor para você. Quando nós falamos de analisar uma empresa para ver se ela é um bom ou um mau investimento, nós falamos basicamente em analisar alguns indicadores, alguns parâmetros que são quantitativos, são alguns números, ou qualitativos, algumas informações que nós podemos obter das empresas para saber se aquela empresa é uma boa empresa ou uma má empresa, uma empresa ruim de se investir o seu dinheiro. Então, o primeiro indicador para saber se uma empresa é um bom investimento ou um investimento ruim é a rentabilidade. O que é a rentabilidade? A rentabilidade nada mais é se a empresa dá lucro ou não. Isso parece muito óbvio, mas tem muita gente que às vezes ao investir numa empresa não observa esse detalhe, se a empresa dá lucro, se ela tem uma boa rentabilidade ou não. E para você olhar a rentabilidade de uma empresa, você não pode olhar apenas a rentabilidade, o lucro que a empresa teve neste ano. O interessante é você olhar por um período de tempo, 5 anos, por exemplo, para saber se a empresa tem um histórico de rentabilidade. E onde você pode encontrar essas informações? Aqui, vou deixar na descrição do vídeo também, no site Fundamentei. Nesse site você encontra, dentre outras informações, outros indicadores fundamentalistas, você consegue achar também os gráficos de lucro, as demonstrações de resultado das empresas. E aqui você vê o gráfico de uma boa empresa, uma empresa bem administrada, que vem gerando lucros constantes por vários anos. Você vê que o gráfico é mais constante. E aqui nesse segundo gráfico você vê de uma outra empresa diferente. Essa empresa é muito inconstante. Ora tem lucros, ora tem prejuízo, então já é uma empresa que não tem uma constância na sua rentabilidade. E além do gráfico de rentabilidade, tem também um outro indicador muito importante para você saber, para você medir a rentabilidade de uma empresa, que é o ROI. ROI é uma sigla para Return on Equity, que nada mais é do que o retorno sobre o capital investido. Por exemplo, imagine que uma empresa tem um capital total investido de R$1.000. E essa empresa, durante um ano, ela tem um lucro de R$200. Ou seja, 200 dividido por 1.000, essa empresa tem um ROI de 20%. Ou seja, ela consegue produzir 20% de lucro sobre o capital investido naquele empreendimento. E como saber se o ROI de uma empresa é um ROI bom, ela tem uma boa rentabilidade ou não? Normalmente, as empresas boas têm o ROI superior a 10%. Empresas com ROI de 15%, 20% normalmente são empresas boas, empresas com boa rentabilidade, mas não é uma regra. Isso vai variar dentro de cada setor. Por isso é importante você comparar o ROI de uma empresa com o ROI de outra empresa do mesmo setor. Por exemplo, você vai comparar o ROI de uma empresa do setor elétrico, compare com outra empresa do setor elétrico e veja qual empresa tem um ROI, uma rentabilidade melhor, para você ter uma comparação. Se você comparar empresas de setores diferentes, normalmente você não vai poder usar esse indicador com tanta precisão quanto usando empresas do mesmo setor. O segundo indicador que você precisa considerar para analisar uma empresa, e muita gente não fala a respeito desse indicador, é o risco. Quais são os riscos envolvidos quando você investe naquela empresa específica que você está analisando? E os riscos estão ligados muito à volatilidade dos lucros e à volatilidade das receitas daquela empresa. Por exemplo, as empresas do setor bancário ou empresas do setor elétrico, por exemplo,
elas tendem a ter receitas constantes, a ter os lucros mais constantes. Agora, empresas de consumo cíclico, como por exemplo, empresas de bebidas, empresas de turismo, empresas de aluguel de veículos, por exemplo, elas costumam ter as receitas mais oscilantes, elas variam de acordo com a época do ano, de acordo com a economia. Isso também são riscos que você deve considerar ao investir numa empresa. As empresas de consumo cíclico são boas empresas, tem muitas empresas na bolsa muito bem administradas, muito bem geridas, mas elas carregam em si mesmo, intrinsecamente, um risco maior por causa dessa volatilidade nas receitas. E em terceiro lugar, e ainda está ligado com os riscos de investir numa empresa, são as dívidas. Quanto de endividamento tem aquela empresa, quantos por cento do seu capital ela tem comprometido com dívidas. As empresas normalmente tomam empréstimos para crescer, para aumentar a sua participação no mercado. Isso, até um certo ponto, é uma prática sadia. Mas dependendo do tamanho do endividamento, se torna um problema para a empresa arcar com aquela dívida no futuro. E o indicador que vai te mostrar se uma empresa tem um endividamento alto ou baixo é a dívida sobre o patrimônio líquido da empresa. Quando a dívida sobre o patrimônio líquido normalmente for menor do que 1, essa empresa tem um endividamento controlado. Se a dívida sobre o patrimônio líquido for maior do que 1, normalmente essa empresa tem um endividamento mais alto do que o esperado. Mas isso não é uma regra. Tem algumas empresas de alguns setores específicos que conseguem administrar, por ter suas receitas mais previsíveis, eles conseguem administrar uma dívida um pouco maior do que isso, sem enfrentar problemas financeiros. Então vale aquela regra. Compare as empresas dentro de um mesmo setor, empresas compatíveis do mesmo setor, para você saber se uma é mais endividada do que a outra, atuando naquele setor econômico. E onde você encontra essas informações? Tanto do ROI, que nós já falamos, e também da dívida sobre o patrimônio líquido. Aqui no site Fundamentos, vou deixar na descrição também aqui você encontra as informações de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Você entra aqui no site, você digita o código da empresa aqui no canto e aparece a empresa que você está buscando. E aqui aparecem todas as informações desses indicadores fundamentalistas que estou falando aqui nesse vídeo. Então os demais indicadores também você encontra aqui nesse site. Vou deixar aqui na descrição o link dele. Em quarto lugar, uma quarta coisa que você deve analisar ao investir em uma empresa, isso está ligado ao potencial de crescimento daquela empresa. Isso principalmente para empresas menores que tendem a crescer no longo prazo. Agora, quando se trata de empresas maiores, aí você tem que analisar mais o dividend yield, que é o dividendo que essa empresa vai pagar, porque ela já atingiu um tamanho de mercado grande e não tem mais para onde crescer tanto, então ela começa a retornar para os acionistas os seus lucros na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Então nessa parte nós vamos dividir em dois, as empresas grandes, chamadas de blue chips, e as empresas pequenas, chamadas de small caps. No caso das empresas grandes, você deve analisar os dividendos que aquela empresa vai te pagar. E o indicador que te mostra quanto essa empresa paga de dividendo é o dividend yield, que nada mais é o percentual de dividendo que a empresa te paga em função do preço que custa aquela ação. Por exemplo, se uma empresa custa R$10 e ela paga dentro de um ano R$1 de dividendo, 1 dividido por 10, ela está pagando 10% de dividendos, ou seja, 10% de dividend yield. Agora, quando se trata de small caps, de empresas pequenas, você tem que analisar mais o mercado, uma análise mais qualitativa, para ver se aquela empresa tem potencial de crescimento e de valorização. Porque normalmente empresas pequenas reinvestem os seus lucros para poderem crescer e só no futuro, quando estiverem maiores, mais estabelecidas, elas vão retornar o lucro em forma de dividendo. Então a forma de valorização das ações é a forma de retorno para os acionistas dos seus investimentos. Para exemplificar isso, por exemplo, empresas do setor de games, são empresas que tendem a crescer muito, é um mercado ainda em expansão em todo o mundo. Agora, quando você compara com as livrarias físicas, por exemplo, as lojas físicas que vendem livros, a tendência é que essas empresas venham a diminuir com o tempo. Então, isso são tendências de crescimento ou de redução do espaço no mercado de acordo com o setor que aquela empresa atua. E em quinto lugar, o quinto ponto que você tem que analisar para investir numa empresa é o valuation. O que é o valuation? É o preço que você está pagando por uma ação de uma empresa, se aquele preço está muito alto ou muito baixo. Tem gente que fala que boas empresas não depende do preço que você paga. Se a empresa é boa, vai sempre ser rentável, mas isso não é verdade. Você precisa também pagar por uma ação um preço justo, não pagar muito caro
pois você estará consumindo a sua rentabilidade no preço que você pagou por aquela ação. E quais indicadores vão te mostrar se uma empresa está cara ou se está barata? O primeiro indicador que mostra o valuation de uma empresa é o PL, preço sobre o lucro. Esse indicador nada mais é do que o preço da ação daquela empresa dividido pelo lucro por ação. E essa divisão do preço pelo lucro vai te mostrar em quantos anos que aquele seu investimento vai se retornar, vai ser pago pelos lucros daquela empresa. Ok, mas você está se perguntando, quanto deve ser um PL justo para se pagar uma empresa? Não sei. Não sei! Normalmente, quanto menor essa razão preço sobre lucro, mais rápido o seu investimento vai se pagar. Mas os PLs muito baixos, normalmente, eles são sinais de que a empresa está sendo mal vista no mercado, ela não tem boas perspectivas de crescimento. E um PL muito alto, normalmente quer dizer que a empresa está super valorizada. Os valores ideais, vamos dizer assim, de P sobre L, estão entre 3 e 20. P sobre L maior do que 3 e menor do que 20, nessa faixa. Pode haver boas empresas que têm um PL maior do que 20. Isso por quê? Porque às vezes o mercado está precificando um crescimento futuro, uma perspectiva boa de crescimento no futuro. Então, isso não é uma regra, não é algo engessado, mas é para ter uma noção de se uma empresa está muito cara ou se ela está muito barata. Um segundo indicador de valuation, de valor de uma empresa, é o P sobre VPA. O que significa esse P sobre VPA? É o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, quanto aquela ação representa no valor patrimonial da empresa. Se o P sobre VPA for igual a 1, quer dizer que você está pagando um preço justo por aquela empresa. Se o P sobre VPA for menor do que 1, você está comprando aquela empresa normalmente descontada, mais barata do que ela realmente vale. E se o P sobre VPA for maior do que 1, isso quer dizer que você está pagando mais caro do que o valor intrínseco que aquela ação tem. Isso não quer dizer que se você comprar uma empresa com um P sobre VPA maior do que 1, é um mau negócio. Não. Às vezes o mercado já está precificando, assim como no caso do P sobre L, o mercado já está precificando uma rentabilidade futura, um crescimento das ações no futuro. Mas você precisa ter em mente que quanto maior esse P sobre VPA, quanto maior essa razão, mais caro você está pagando por uma empresa. Então, se você comprar uma empresa com esse indicador muito alto, tem que haver uma justificativa. Essa empresa tem que ter uma boa perspectiva de crescimento no futuro para justificar eu pagar um preço mais alto por aquela ação no presente. E é importante falar também aqui que isso não é uma regra, não é algo engessado, é algo para você ter uma noção, uma diretriz de se você está pagando caro ou barato. Empresas de tecnologia, por exemplo, costumam ter um P sobre VPA muito alto, mas porque essas empresas, como o Google, por exemplo, Facebook, essas empresas têm o seu capital muito na sua marca, naquilo que elas produzem de lucro, mas não em imóveis, não em patrimônio físico. Então isso causa, digamos assim, um desvio no P sobre VPA. Isso não quer dizer que essas empresas sejam um mau investimento, apesar de elas terem esse valuation um pouco caro comparado com este indicador. Um sexto indicador para ver se uma empresa é um bom investimento ou não é a margem líquida daquela empresa. O que é a margem líquida? A margem líquida é o lucro que sobra da operação daquela empresa dividido pela receita líquida daquela empresa. Ou seja, a margem líquida mostra o quanto daquela receita líquida a empresa consegue reter em forma de lucro. Por exemplo, se uma empresa tem uma receita de R$1.000 e o lucro líquido de R$100, 100 dividido por 1.000, essa empresa tem uma margem líquida de 10%. E normalmente empresas boas têm uma margem líquida de pelo menos 10%, maior ou igual a 10%. Também não é uma regra. Algumas empresas de alguns setores específicos podem ter margens menores e serem boas empresas. Então compare uma empresa com outra empresa do mesmo setor. E onde você pode encontrar essas informações de margem líquida de uma empresa? Eu já falei aqui nesse site, o site Fundamentei, e nesse site você encontra aqui também a margem líquida daquela empresa. Também no Fundamento você encontra a margem líquida das empresas. É bom você saber isso, consultar de cada empresa e comparar dentro de um mesmo setor. E é bom lembrar que empresas com a margem maior são mais resilientes, são mais sólidas em tempos de crise. Mesmo que diminuam as vendas, mesmo que diminuam as suas operações, ela ainda consegue manter a sua rentabilidade, a sua lucratividade, porque ela tem uma margem maior. E a margem maior normalmente mostra também que aquela empresa tem
um diferencial competitivo dentro daquele setor. Ela é melhor administrada, ela tem um diferencial comparado com outra empresa semelhante, outra empresa concorrente. E antes de falar do sétimo e último indicador que nós vamos falar nesse vídeo, se você está curtindo esse conteúdo aqui e quer que eu fale mais, faça outros vídeos mais detalhados, explicando outros detalhes de como analisar, como escolher boas empresas, deixa aqui nos comentários. Analisar, para eu saber se você se interessa sobre isso, eu faço outros vídeos mais detalhados, mostrando a tela do meu computador, com análises mais detalhadas, mais específicas, para você escolher boas empresas. Então comenta aqui, analisar. Agora, em último lugar, e talvez o mais importante de todos os indicadores que você deve analisar para investir numa empresa, é a governança daquela empresa. As empresas nada mais são do que um grupo de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. E você precisa saber se aquela empresa, em última instância, é bem gerida, é bem administrada pelos seus gestores, se ela tem bons profissionais lá dentro. E aqui cabe uma análise mais qualitativa do que quantitativa. Por exemplo, se você olhar para todos os demais indicadores que nós falamos aqui nesse vídeo e os indicadores forem bons, isso é um bom sinal de que aquela empresa é uma empresa boa, uma empresa bem administrada, tem uma governança ok. Também você pode procurar saber se aquela empresa tem envolvimento com escândalos de corrupção, com problemas administrativos, se aquela empresa tem uma clareza na comunicação dos seus empreendimentos, dos seus números, do seu balanço com os investidores. Isso você pode achar lá no site de RI, de relacionamento com os investidores daquela empresa que você está analisando. Então tudo isso são indicadores qualitativos de que aquela empresa tem uma boa governança. Também se os salários dos administradores, dos diretores da empresa estão de acordo com o mercado, ou se eles não estão ganhando um salário exorbitante, isso também é um bom indicador de que a empresa é bem gerida, é bem administrada, com o objetivo de retornar lucro aos investidores. Então todas essas informações você pode encontrar ou no site da Bolsa de Valores, digitando o nome daquela empresa, ou no próprio site de relacionamento com o investidor daquela empresa. E esse indicador muitas vezes é negligenciado, mas é de extrema importância, porque em última instância a governança da empresa, a boa gestão da empresa que vai fazer todos os demais indicadores se tornarem bons ou aqueles que não estão tão bons serem melhorados, a empresa se aprimorar com o tempo. Então se você gostou desse vídeo, curtiu esse conteúdo, deixe seu like aqui, você me ajuda muito a produzir mais conteúdos de valor para você. Também se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, também deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, eu respondo todos os comentários aqui também. A sua dúvida pode virar um vídeo, pode ser a dúvida de muita gente, eu posso fazer um vídeo a respeito disso. Então deixa aqui nos comentários também a sua dúvida. Também se esse conteúdo foi interessante para você, provavelmente vai ser de valor para outras pessoas, então compartilhe também esse vídeo com seus amigos. E me segue lá no Instagram também, se você ainda não me segue, @eder.enegócios. Por lá eu posto conteúdos diferentes, a gente pode ter um contato mais próximo, então me segue lá. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Éder Soares e até a próxima.